Vamos lá, vamos gravar mais um videozinho aqui no canal Englearn e hoje Xbox ignora 99,99% dos usuários ativos em troca de migalhas de atenção. Essas migalhas de atenção são 0,0044% que eu falei no vídeo anterior sobre os 100 dias da Ashashama. A Ashashama e o Matt estão trazendo o exclusivo de volta. Essa palhaçada, né? Assista lá os dois vídeos anteriores que eu fiz para entender o contexto desse daqui. No primeiro vídeo eu critiquei a fala do Matt, que falou que exclusivo é importante. No segundo eu critiquei as decisões da Ashashama, mas também elogiei algumas coisas boas que ela fez. E terminei o vídeo falando da postura da marca Xbox, que é o que eu vou tratar agora nesse vídeo. Postura da marca Xbox é exatamente o motivo por qual os lucros da marca não sobem. Não é a porcariazinha do jogo exclusivo. É exatamente a postura. Se você comparar com a Sony tem postura. É por isso que a mídia fala bem, por isso que as pessoas respeitam. Por mais cagadas que a Sony faça com o PlayStation, eles têm o respeito do mercado, dos desenvolvedores, da mídia, etc. Porque eles sabem se impor. Diferente da porcaria da marca Xbox. Porque a mídia fala que o Xbox morreu todos os dias e o Xbox fica calado. Não fala nada. Os próprios consumidores da marca falam que a marca é ruim, os desenvolvedores perderam o respeito pela marca, falam que o Series S atrasa a geração, né, esconde a incompetência deles e joga a culpa em cima do console. A porcaria da marca Xbox não faz nada, ou seja, todo mundo caga em cima da marca Xbox e eles não fazem nada. Este é o problema. Então, como as pessoas veem que todo mundo caga em cima da marca Xbox e eles não fazem nada, fica querendo ser políticos, fica querendo pagar de bom mocismos, eles acabam perdendo dinheiro e acabam perdendo consumidores e respeito das pessoas. Então as pessoas não vão tá nem aí para a marca Xbox e muito menos consumir os consoles Xbox, né? Então assim, eu quero fazer um paradoxo aqui gigante de uma postura de uma gigante que é a marca Xbox, que tem 500 milhões de usuários ativos mensais e que ela aceita ser chamada de morta por uma mídia, aceita passivamente. As migalhas que eu falo aqui, que é o restante, né, você vê assim, a Microsoft se humilha, a divisão Xbox se humilha no fórum, que é aquela pesquisa lá que eu falei, para conseguir a aprovação de 22 mil pessoas que votaram a favor da volta dos exclusivos. E aí eles voltaram, colocaram Gears exclusivos, e eles vão perder milhares de dólares em não deixar esse jogo multiplataforma. Para quê? Para agradar 22 mil pessoas que foram lá no fórum e falaram que o jogo exclusivo é importante. E aí, o mais engraçado é que as outras 499.978.000 pessoas que são usuários ativos da plataforma, que sequer entraram nesse fórum, nessa pesquisa para apoiar ou não o exclusivo, porque eles não estão nem aí para o exclusivo, muito menos para essa pesquisa, eles apenas consomem a plataforma por outros benefícios, outras coisas, eles estão sendo deixados de lado. E aí que entra a postura da marca Xbox, começar a se impor, a impor respeito nos outros. Deixar todo mundo cagar a regra na marca é uma falta de respeito tremendo. E eu vou ficar insistindo nessa tecla o tempo todo. Olha só, vamos fazer um paralelo com o PlayStation? Por que o PlayStation vende? É por causa do jogo exclusivo. É porcaria nenhuma. Se você duvida, primeiro, só tem um relatório, relação a investidores da Sony, eu já fiz vídeo sobre isso aqui, mostrando que exclusivo não quer dizer nada. O segundo é que o PlayStation 5 é o console mais lucrativo da história da Sony. Superou o PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 e PlayStation 4. E todos esses 4 consoles dessas gerações, eles têm mais exclusivos do que o PlayStation 5. E mesmo assim o PlayStation 5 é o mais lucrativo da história do PlayStation. Inclusive o número de vendas do PS5 está chegando a 100 milhões, ainda não chegou a 100 milhões ainda. PlayStation 4 tem muito mais que isso, PlayStation 2 tem muito mais que isso. E eles têm mais exclusivo do que o PlayStation 5. Como que exclusivo vende console? O mercado consumidor mudou. É só quem é cego, quem é fanático que não vê isso. Mas a questão é assim, se você pega o PlayStation 5 cobra mais caro, aumenta preço de serviço, fecha estúdio, entrega muito menos exclusivos nessa geração do que a própria geração do PlayStation no passado e entrega menos jogos produzidos nesta geração do que a marca Xbox.
E mesmo assim, e outra coisa, cobrava IOF, viu? Cobrava IOF na compra dos jogos. Agora não cobra mais, tiraram, mas cobrava IOF. E mesmo assim o PlayStation 5 vende muito mais do que o Xbox. Por que será que existe isso? Essa é uma grande pergunta. Por outro lado, o Xbox parece que pede desculpa todo dia por existir. Porque todo mundo caga na boca da marca Xbox e eles não fazem nada. A preocupação deles é essa merda de exclusivo. É atender 0,0044% de pessoas que votaram ali. 22 mil pessoas que votaram no fórum por causa de exclusivo. Aí me vem um cara num podcast falar que exclusivo é importante, que vai manter promessa. Ignorando já o que eu falei aqui, os outros 99% dos consumidores da marca. E aí, essa questão de postura, quando você é um empresário que você quer ter lucro, você tem que ter postura de autoridade. Pô. O lucro tem que ter autoridade. Para a Xaxarma alcançar o objetivo, eles colocaram as metas lá de 4 anos, em 4 anos tem uma determinada... Eu esqueci lá, mas eles têm um projeto lá de médio prazo de 4 anos. Para ele colocar esse objetivo de longo prazo ou de médio prazo e aumentar as margens de lucro, principalmente as operacionais, eles têm que entender que eles têm que parar de agir como se fosse uma ONG de jogos e ficar preocupado em agradar fórum de internet, pô. Eles têm que parar com isso. Para aumentar a margem, eles têm que vender o ecossistema com agressividade. É esse o principal ponto, cara. O Xbox não vende o ecossistema com agressividade. Eles têm muitos recursos, muitos benefícios. Primeiro, tem a maior base de todas, 500 milhões. É histórica, 500 milhões de pessoas. Os caras têm o ecossistema do PC. Os caras têm o console. Os caras têm a televisão, tem a nuvem e tem a IA. Então tem muita coisa, cara. Muita coisa. Se a liderança do Xbox continuar aceitando a concorrência, essa concorrência e a minoria barulhenta ditando as regras do negócio, os números nunca vai subir, pô. Para crescer, o Xbox tem que parar de ficar mendigando a atenção de 0,0044% e começar a respeitar a própria grandeza dos 500 milhões, caramba. É isso que eles têm que fazer. E, por exemplo, se você cita aqui, você vê muitas pessoas citando os benefícios do Xbox. Vamos começar, por exemplo, com a questão dos jogos retrocompatíveis. Você tem quase 700 jogos retrocompatíveis no Xbox, incluindo todas as gerações. Então você tem aqui mais ou menos 632 jogos são do Xbox 360. 63 jogos são do Xbox clássico, o Xbox original. E o resto é de Xbox One. Desses 700 jogos, 130 jogos têm melhorias, como melhoria de FPS, que eles chamam de taxa de quadros, que eles chamam de FPS Boost, e a melhoria de resolução, que eles chamam de Alto HDR, que aumenta a resolução dos jogos. E tudo isso sem pagar mais nada, de graça. A questão aqui é que é o seguinte: se você vê qual foi a dificuldade que tem, não é fácil trazer jogo. O pessoal acha que é assim simples. Pega o jogo qualquer e taca lá na retro. Não é assim que funciona. Existem licenças, tem que ter termos jurídicos a ser cumprido. Tem jogos que eles conseguem trazer, outros não. Então, assim, em 2021, a Microsoft acabou com essa política de ficar trazendo jogos retrocompatíveis. Mas os 700 jogos que são retrocompatíveis, que tem hoje em dia, deu um certo trabalho, investimento jurídico para que esses jogos acontecessem no Xbox. E assim, a quantidade de jogos retro que tem no Xbox é maior do que qualquer outro. É a maior que tem. Você pode não gostar dos jogos que tem ali, mas é a maior que tem. Esse é o fato, ponto final, acabou. Entendeu? E eles não exaltam esse tipo de coisa. Não exaltam que 130 desses jogos têm essas melhorias. Eles não exaltam que eles têm o Game Pass Day One. Eles não exaltam que eles têm Call of Duty. Eles não exaltam que os jogos que são mais jogados no planeta Terra, do mundo dos games, são jogos multiplayer e que a maioria desses jogos é propriedade da Microsoft. Eles não exaltam que eles têm um console excelente, tanto o Series X quanto o Series S, consoles que nunca passaram por revisões, que são os mesmos desde que foram criados, consoles que têm controle que tem opção de pilha, opção de bateria, opção de cabinho, controle ergonomicamente confortável ali no analógico.
Entendeu? Eles não exaltam essas coisas. Você não vê um marketing do Xbox exaltando o console, exaltando essas coisas dentro do ecossistema, os jogos, etc. Você não vê. E aí a Asha Sharma, o Matt Booty lá e os outros da gestão Xbox estão preocupados com o quê? Com porcaria de exclusivo, que eles já sabem que não dá lucro. O modelo de negócio de exclusivo morreu. E ao invés deles exaltar, fazer propagandas, exaltar nas redes sociais as qualidades e impor a marca para a mídia, para eles pararem de falar mal, cortar os mimos, fica dando mimo para quem fica falando mal, para hater da marca, entendeu? Fica premiando pessoas que falam mal. Eles têm que parar com essa palhaçada. O dia que eles começarem a respeitar a própria marca deles, começar a se impor, parar com essa idiotice política de ser politicamente correto, não, a gente é bonzinho, que não sei o quê. O dia que eles pararem com isso, aí eles vão começar a ganhar dinheiro. Se eles continuarem desse jeito, não interessa o que eles façam. Eles vão sempre ter os números como estão tendo sempre. Queda nas vendas de hardware, queda nas receitas, vão continuar sem divulgar o lucro. As únicas receitas altas que o Xbox teve nesses últimos anos é a compra de estúdios, que adicionou a receita, porque você puxa o relatório do Relação com Investidores, é só queda de receita, não tem lucro. Cadê o lucro lá? Não divulga o lucro, por quê? Porque a empresa tem vergonha, porque a empresa sabe que não deve estar lucrando. Entendeu? Divulga o lucro da Microsoft, mas da divisão Xbox não. É só receita. E a última receita ainda com queda. Então assim, o dia que eles tomarem vergonha na cara e começarem a se impor como marca, aí eles começam a ganhar dinheiro. Enquanto isso, meu amigo, é só gastar, jogar dinheiro fora, desperdiçar dinheiro da própria Microsoft, que é a Microsoft que sustenta, e vai ficar nesse vai e vem. Se não fosse a Microsoft, a marca Xbox já não existia mais há muito tempo. O console já tinha acabado. E tem gente que fala que a culpa não é do Phil Spencer, a culpa é do Satya. Sendo que se o Satya tem o poder de fechar a divisão e ele não fechou ainda, é porque ele está tentando salvar esta bosta. Entendeu? Porque, desculpa, eu tenho que dizer que a marca Xbox é uma bosta, mesmo sabendo que tem um console incrível, sabendo que tem produtos e serviços incríveis e tem um ecossistema excelente. E tem muitos benefícios que eu nem lembrei de falar aqui. É tanta coisa que eu nem lembro de falar aqui. Mas muitas pessoas sabem que tem. Se conhecesse o Xbox, se conhecesse o ecossistema Xbox, inclusive, na verdade, muitas pessoas conhecem, é por isso que estão lá, né? São 500 milhões de usuários ativos contra 125 milhões da sua principal concorrente ali, que é o PlayStation. Então assim, cara, e o PlayStation com o menor número ainda é o mais vendido, é o mais respeitado. Por quê? Porque a Sony sabe se impor. E a porcaria da marca Xbox não sabe, não faz uma boa gestão, não sabe fazer um marketing, não sabe exaltar suas próprias qualidades. Eles têm muitas coisas que eles gastaram dinheiro que acabaram sendo à toa, porque não exalta nenhuma dessas qualidades e deixa a mídia cagar, principalmente a mídia cagar na marca Xbox. Então, é como dizia o Bolsonaro, tem que se fuder mesmo, acabou. É bem isso, cara. É bem isso. Infelizmente, PlayStation vai continuar sendo a melhor marca, a mais respeitada, e a mídia vai continuar sendo sonista, entre aspas, exatamente porque a Sony sabe se impor. Não é por causa só da qualidade do console, ou só da qualidade dos jogos, ou exclusivo, etc. É porque ela também sabe se impor, coisa que o Xbox não sabe fazer. Aí fica aí tentando agradar 0,0044%, 20 mil pessoas de uma base de 500 milhões de pessoas, com porcariazinha de jogo exclusivo, jogando mais dinheiro no lixo, porque vai deixar de ganhar muito dinheiro com o Gears lá no PlayStation. Mas, fazer o que, né? Os caras querem continuar nisso daí. Enfim. Bom, essa era a minha visão aí nesses 3 vídeos sobre esse esquema todo. Quem sabe eu traga mais vídeos sobre isso aí, mas por enquanto é isso. Vou ficando por aqui, nos vemos então no próximo vídeo.